já ouviu aquela história de inimigo íntimo? Pois é, Francisco Banhaia tem um pra chamar de dele. Porque Jorge Martin virou uma verdadeira pedra no sapato na temporada 2023 da MotoGP. E esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. As coisas caminhavam muito bem para Francisco Banhaia. No ano em que defende o título mundial, o italiano estava ali fazendo a parte dele, sendo consistente, sempre no pódio, vencendo e tudo mais, e aí ele chegou a abrir uma boa vantagem no campeonato. Só que tudo isso caiu por terra, não só por causa dos tropicões do Pecco, mas também pela excelente fase de Jorge Martin. Depois da corrida sprint do GP da Catalunha, o Pecco chegou a sustentar uma vantagem de 66 pontos, mas essa diferença agora caiu para só 3. Primeiro ponto. Os abandonos do Pecco. O Pecco soma 5 corridas de domingo, em que ele não pontuou no ano, ao contrário do Martin, que só pontuou em 2. Então esses zeros têm sido determinantes. Em termos de vitória, dá para dizer que eles estão mais ou menos equilibrados. Martin venceu 5 das sprints contra 4 do Pecco. Só que o Pecco venceu mais aos domingos, que é a corrida que vale mais na temporada. Então ele tem 5 vitórias em GPs contra 3 do Martin. Além dos abandonos, eu acho que a forma do Jorge Martin é o que mais está pesando nessa equação. Porque o Martin está vivendo ali o melhor momento da carreira dele. Ele falou disso na quinta-feira, na sexta também, de que é o melhor momento profissional dele, que ele se sente na melhor fase da carreira dele. E tem um ponto que eu acho que é importante nessa equação. O Martin tem uma espinha, atravessada no pescoço. Porque o Martin queria a vaga ao lado do Pecco Banhaia na Ducati oficial. E ele foi preterido em favor do Enea Bastianini. Quando a gente olha para a temporada atual, a gente vai falar, não faz o menor sentido, o Ducati fez uma bobagem. Só que não é bem assim, né? Porque se a gente olhar para o ano passado, o Bastianini merecia essa vaga. Pelo que ele estava fazendo na Gresini, ele obviamente merecia essa vaga. No confronto direto entre os dois, o Bastianini ganhava. Então fazia todo sentido que ele ficasse com o lugar. Só que não deixa de ser verdade que o ano dele com a equipe de fábrica é um fiasco total. Mas é um fiasco, assim, de alguma forma um pouco relativo. Porque ele começou a temporada dando um azar tremendo. Ele foi derrubado, não foi culpa dele. Sofreu uma lesão, passou um tempo afastado. Depois, quando voltou, ele ainda não tinha pego muito bem a mão da moto. Tampouco estava plenamente recuperado. Então, não, fica um pouco complicado julgar. Só que daí ele teve um segundo acidente, que foi lá na Catalunha, na primeira curva. E esse foi por culpa dele, foi ele que errou. E aí ele teve 2 fraturas, uma em membro superior, uma em membro inferior, para completar a situação trágica. E ele tá afastado de novo. A gente ainda não sabe quando ele vai voltar. Inicialmente a previsão era que ele ficasse de fora de Índia e Japão. Então a gente ainda não sabe se ele volta para a próxima etapa. Mas mesmo assim, é uma temporada bastante abaixo. Então o Martin tem essa missão de mostrar que a Ducati errou. De mostrar para eles que assim, esse lugar deveria ser meu e vocês não me deram. Tem esse incômodo que garante esse empenho extra. O Martin tem se dedicado a empurrar a pressão para cima do Pecco, dizendo que ele é o piloto de fábrica, ele que tem a responsabilidade de vencer. É verdade. Só que não dá pra gente dizer que, olha, o Martin agora vai aceitar a condição dele de piloto de satélite e não vai, jogar assim. Claro que vai. Primeiro porque é o sonho de todo piloto é ser campeão mundial. Segundo, porque é também um encontro com a história da MotoGP. Na era da MotoGP, que nasceu lá em 2002, a gente nunca teve um piloto satélite campeão mundial. Você acha que ele vai deixar essa oportunidade passar? Óbvio que não. Se ele tiver a chance, ele vai pra cima mesmo. E a Ducati vai ter uma dor de cabeça, porque no ano passado ela já teve um pouco disso, Que ela tinha que controlar um pouco os pilotos dela para que eles não jogassem contra o Pecco. Então não podia derrubar o Pecco, não podia fazer nada que colocasse o Pecco em risco. A Ducati sempre garantiu que ela não estava lançando mão de ordem de equipe, que ela não estava determinando aos pilotos dela assim, olha, fiquem atrás do Pecco. E a gente consegue ver que isso era verdade, por exemplo, na última corrida do ano, quando o Pecco estava lá para ganhar o título e ninguém podia deixar ele nervoso, porque ele não podia fazer nenhuma lambança, todo mundo passou ele. Parecia que ele não tinha amigo nenhum na Ducati, porque todo mundo ia contra ele. E nesse ano, a gente tem uma briga diferente, porque no ano passado, o Pecco disputava o título com o Fábio Quartararo, que é o Yamaha. Só que nesse ano, as 3 primeiras posições da tabela são ocupadas por Ducati.
Pecco, Jorge Martin e o Marco Bezzecchi. O Marco Bezzecchi tá mais atrás, é verdade, ele mesmo reconhece que ele não é protagonista, não é tão protagonista quanto os outros dois, mas ele ainda tá muito vivo nessa briga matemática. Então, a situação da Ducati é essa. Ela vai ser campeã de qualquer forma. Ah, ela pode ser campeã com uma equipe satélite? Pode. Mas vocês acham que isso pesaria contra a Ducati? Porque eu, particularmente, eu acho que não. É assim, tá ganhando com uma equipe cliente, mas seria um atestado de assim, olha só, a moto é tão boa que mesmo você não sendo a equipe de fábrica, você consegue vencer. Então talvez a Ducati não tenha essa necessidade de que seja o Pecco campeão. Acho que o importante seria a Ducati ser campeã. Seria legal uma defesa bem sucedida de título? Obviamente seria. Mas se ela conseguir a meta de vencer construtores e vencer pilotos, porque equipes vai ficar puxado, né? Porque como a situação do Bastianini ao longo de todo o ano é muito ruim, não vai dar para garantir a tríplice coroa de novo, mas tá encaminhando ali para uma equipe Ducati também ser campeã no Mundial de Equipes. Então, a situação do Pecco é essa, ele tá jogando contra alguém que tá numa excelente fase, que quer mostrar pra Ducati que é merecedor desse lugar de fábrica, e pior, contra alguém que tem a mesma moto que ele, porque a Pramac, por contrato também, ela tem direito a ter a moto do ano. Então estão os dois ali correndo com a GP23. Não é que o Pecco entrou numa fase ruim e tá, meu Deus, que performance pavorosa. Não, não é isso. Muito pelo contrário, né? Mesmo assim, nas piores corridas dele, ele tá no pódio. O problema é que os abandonos estão custando caro. Então o Pecco precisa urgentemente conter essa sangria, né? Estancar a sangria, voltar a vencer para voltar a abrir vantagem. Pelo menos, né? Se ele vencer e o Martin for segundo, ele já engorda 5 pontinhos ali no porquinho dele. Ele precisa fazer isso, ele precisa frear o Martin, até para cortar as asinhas dele. Só que isso não parece tão fácil de acontecer, né? Porque o momento do Martin é realmente excelente. Então me diz você, Pecco consegue parar essa onda crescente do Martin para encaminhar o bicampeonato, ou a gente vai seguir sonhando com a possibilidade de um piloto satélite ser campeão da MotoGP? Me conta aí, a gente se fala na semana que vem. Valeu!